Shalom, shalom, boa tarde, Shavuotov, uma boa semana. Aliás, a última semana praticamente do mês de Elul e também do ano 5781. Na segunda-feira, dia 6 de setembro, ao pôr do sol, nós estaremos adentrando no primeiro dia de Tishrei, iniciando o ano 5782, um novo ano, Rosh Hashanah. Hoje nós estamos no dia 29 de agosto do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico nós estamos hoje no dia 21 do mês de Elul, do ano 5781. Estamos aí, portanto, nos últimos dias do ano 5781. Então, é a preparação final, reta final, contagem regressiva para o ano 5782. E realmente estamos aí no mês de Elul, onde temos aí os nossos desafios para encerrarmos o ano e iniciarmos um novo ano. E nesse aspecto aí, então, é momento de preparação, momento de meditação, reflexão, momento de introspecção, né? Como diz, os nossos sábios, com referência à questão de Elul, que é tradicionalmente uma época de introspecção e inventário. É época de você fazer o seu inventário. Significa o que eu fiz durante todo o ano que está se encerrando. Qual é a minha balança? A minha balança para o lado do bem e para o lado do mal. Qual mais está pesada, né? Qual mais que está realmente na presença de Hashem de forma agradável aos olhos de Deus. Então, por isso, nesse mês de Elul, nós precisamos fazer então o nosso inventário, vermos aí, a semelhança de Moshe, que está no seu discurso final, ele está fazendo o seu inventário final para que o povo possa adentrar a terra prometida. Então, é um tempo de rever as nossas próprias ações e é também um tempo de vermos, o nosso progresso espiritual. Como foi também o nosso progresso espiritual, o nosso progresso, as nossas ações, como que foi o ano que está se encerrando e como que nós precisamos nos prepararmos, para os chamados dias de reverência, que vão desde Rosh Hashanah, o início do ano novo, e vai até Yom Kippur, o dia do perdão. Então, portanto, o mês de Elul é para nós, o mês do perdão, da misericórdia, da parte de Hashem, e esse é um tempo, então, oportuno para a nossa Teshuvá. Então, Elul é para a nossa Teshuvá, o perdão e as misericórdias de Hashem, é a forma de nós retornarmos a Deus para um genuíno arrependimento. Bem como também, as nossas preces, os nossos atos de bondade, de caridade, na busca pelo auto-refinamento e para nos aproximarmos mais e mais de Deus. O nosso mestre racídico, o Rabi Sheneuer Zalman de Liad, ele compara o mês de Elul a um tempo em que o rei está no campo, em contraste com o tempo em que ele fica no palácio. Então, todos que assim quiserem podem conhecê-lo, podem se aproximar dele, e ele recebe a todos de uma forma amigável, um semblante sereno, tranquilo, e mostra a todos a sua face sorridente, significando que ele está olhando em favor do seu povo. Então, um dos costumes que nós vemos aí, principalmente dentro do mundo judaico, literalmente falando, inclui o toque diário do shofar, o chifre de carneiro, como um chamado ao arrependimento. O Baal Shem Tov instituiu o costume de recitar 3 capítulos adicionais do livro de Salmos,
a partir do primeiro dia de Elul e até Yom Kippur, onde se lê 3 salmos diários, e quando chega em Yom Kippur, todos os capítulos que restam, né, do livro de Salmos para ler, então se lê todo o restante dos capítulos no último dia ali de Yom Kippur, dessa forma completando realmente o livro de Salmos, né, que Baal Shem Tov ele traz para essa finalidade aí, ok? O Zohar, ele diz assim: o corpo de um homem é o pavio, e a luz divina é acesa acima dele. E o rei Salomão, ele clamou, segundo consta lá em Eclesiastes, né, capítulo 9, verso 8, então o rei Salomão clamou: não falte óleo sobre a vossa cabeça, né? Então esse foi o clamor de Salomão. Pois a luz na cabeça de um homem deve ter óleo, e segundo Zohar, isso significa as suas boas ações. Então as boas ações do ser humano é que alimenta esta chama, né, que está acima do corpo do homem, acima do corpo do ser humano, que é a luz divina que está acesa acima dele. Então, quando você vê a vela e a sua chama, você vê a vela, né, o corpo, né? Você vê o pavio e você vê a chama, e parece que a chama ela não tem conexão com o pavio. Entre a chama e a vela, você vê o pavio e parece que tem ali um espaço, né, vazio. E parece que a chama ela flutua, não é verdade? Então, dentro desse aspecto aqui, né, o que o Zohar quer mostrar para nós é que o corpo do homem é esse pavio e a chama, né, a luz divina é aquela que está acesa acima de nosso corpo físico, né? Então, assim como a chama parece que ela não tem conexão, né, aparentemente com o pavio, mas a realidade é que a chama está conectada ao pavio. O pavio está conectado à chama. E nesse sentido, que não falte óleo sobre a vossa cabeça, disse o rei Salomão. Nesse aspecto, é que a luz na cabeça de um homem deve ter óleo. E o Zohar fala que isso significa as suas boas ações. Então, que não nos falte boas ações nessa preparação para o novo ano, e que assim, nesse novo ano, as nossas boas ações possam superar as boas ações deste ano que está se findando, né? Que não seja, como diz, né, uma promessa, mas que nós tenhamos o intuito, né, realmente aquele objetivo de sermos melhores do que o ano que está se findando, né? Então, os nossos sábios trazem para nós, né, como que nós podemos nos preparar para um ótimo ano, né? Então, os nossos sábios, né, através do rabino Simon Jacobson, ele nos fala que o limiar do ano novo judaico, um tempo em que nosso contrato cósmico é renovado, um contrato cósmico, ou seja, transcende realmente todo o universo. Então temos a oportunidade de começar um ano com um novo estado de espírito, que não seja poluído pelas ansiedades do ano que está se encerrando. E além disso, o ano novo ele é chamado de Rosh Hashanah, por uma razão, né, muito simples. Rosh, que significa cabeça, então o dia não é apenas o início do ano, é também o cabeça do ano. E como uma cabeça, Rosh Hashanah, é o sistema nervoso central, que controla e regula todos os dias do ano. Como a mente que governa todas as partes do corpo. Assim é Rosh Hashanah. Isso significa que a sua nova atitude sobre Rosh Hashanah
tem o poder de afetar e atrair nova energia no decorrer de todo o ano vindouro. E aqui, né, o nosso rabino Simon Jacobson, ele traz aqui para uma reflexão, ele traz então 3 maneiras, né, de começar a atrair energia positiva para o novo ano. A primeira maneira, ele diz assim: dê um passo para trás para focar no grande quadro, né? Então, uma maneira de realmente começar é dar um passo atrás na sua vida e olhar para o quadro maior. Todos os desafios podem parecer assustadores frente a frente. Todos os monstros parecem assustadores quando vistos de perto. Quando nos erguemos e olhamos para as coisas como a visão de um pássaro, a maioria dos adversários não parece tão ameaçadores. Em vez de ser dominado pela visão míope ao nível do chão, Rosh Hashanah, quando o nosso contrato é renovado, o contrato cósmico, nos manda voltar ao ponto de partida e então focar no motivo pelo qual estamos aqui. Você tem que focar. Qual é o motivo que você está aqui? Por que que você foi chamado para ser um Benei Noach? E por que você chegou aqui nessa posição monoteísta com fundamento judaico da palavra e com orientação rabínica do nosso Rav, Yaakov Geranstad? Então, como você chegou até aqui? Por que que você chegou até aqui? É algo sem sentido ou é de fato algo que tem muito sentido? Então é necessário realmente procurar uma visão, a visão de pássaros, ou seja, voando, estando nas alturas, olhando para baixo. E aí podemos contemplar que realmente os inimigos não são tão assustadores, que os monstros não são tão monstros assim, que as montanhas não são tão intransponíveis quando nós temos um olhar míope muito perto e nós esquecemos a nossa dimensão e principalmente o momento oportuno, que é o quê? A renovação do nosso contrato cósmico. Então, em vez de ser dominado pela visão míope, então Rosh Hashanah nos possibilita realmente de termos uma visão de cima. Por isso, Rosh, cabeça do ano, Rosh Hashanah, a cabeça do ano. Então, se você entrar no ano novo realmente com pensamentos negativos, pensamentos pequeninos, pensamentos de não vai ter jeito, as coisas vão ser difíceis, e começa a arrumar um monte de desculpas, então realmente você começa o ano muito negativo, de forma míope, e você perde o foco, o porquê que você está aqui. Então, dê um passo atrás e olhe o quadro de uma forma geral, né? E aí você verá as coisas de forma mais nítida, mais límpida, mais brilhante. Então, a boa notícia é que um ano novo está sobre nós, repleto com muitas novas possibilidades. Se ao menos nos permitirmos sair um pouco da nossa vida confusa, podemos transcender muitas das nossas dúvidas e ver novas oportunidades, como uma velha realidade abre caminho para uma nova realidade. Então, o ano que está se findando já é uma velha realidade. E agora os portais começam a se abrir para uma nova realidade. Isso significa um novo renascimento, o surgir de novas possibilidades. E você precisa alimentar isso realmente sob a luz dos olhos de Deus, sob a luz da Torá, né? E nesse sentido podemos focar aí. Então, dê um passo atrás. Essa é a primeira maneira que o nosso Rabi Simon Jacobson nos fala aqui. A segunda maneira que ele nos fala é sobre procure aquilo que torna você unicamente humano.
Esse é um detalhe interessante também, porque muitas vezes nós esquecemos que nós somos humanos e nós estamos envolvidos com tantas as coisas que estão pertinentes ao mundo aí, e nós acabamos aceitando aquela expressão que está se tornando uma rotina comum e aceitável pelas pessoas. É aquela expressão que diz assim: nós somos apenas números. Nós somos apenas números. E quando o sistema não precisar mais de nós, somos enxotados, somos desprezados, somos jogados no lixo da história. Isso tem se tornado muito comum e as pessoas estão aceitando. Então, isso é complicado. Precisa tomar cuidado com isso. Então, procure aquilo que torna você unicamente humano. Então, além de todas as complexidades da vida, além de todas as nossas experiências esgotadas, além de toda a confusão e barulho, cada um de nós tem dentro da sua alma um local muito quieto, uma voz suave, gentil, tranquila, serena, um lindo âmago cuja doçura podemos contemplar, um santuário interior que podemos visitar regularmente. Por isso que é importante as nossas preces diárias. Este é quem você é no seu âmago mais puro. Isso é como você parecia quando era uma criança recém-nascida. É por isso que nós ouvimos aqui em várias gotas de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, a liderança da nossa geração, onde ele nos fala que nós precisamos retornar ao nosso eu essencial. E é isso daqui que o rabino Simon Jacobson está dizendo nesse segundo item, nessa segunda maneira. Procure aquilo que realmente torna você unicamente humano. Então aqui está falando realmente de você procurar esse lugar no seu interior, onde é um lugar silencioso, tranquilo. É o seu eu essencial, que faz com você sinta-se de fato um ser humano único. Por que um ser humano único? Porque não existe ninguém igual a você. Nós estamos aí com mais de 7 bilhões de seres humanos vivos na atualidade. E ninguém é igual a ninguém. Por mais gêmeos que possam ser, sempre tem um fator diferente. Entre eles, principalmente as digitais. Não existe digitais iguais a de ninguém. Então, por isso, procure aquilo que torna você unicamente humano. E este é o local onde retornamos em todo o Rosh Hashanah, quando celebramos o aniversário coletivo da raça humana. Somos parte poeira, parte espírito, um corpo e uma alma, matéria e espírito. Nesse dia, a cada ano, retornamos às nossas origens, não a parte do pó, mas o espírito. As dimensões que nos tornam unicamente humanos, porque o ser humano é o único, ímpar de toda a criação. Em toda a criação, todos estão ligados à questão pó, mas o ser humano, a sua parte espiritual, ela é única. E esse é um detalhe e uma das maneiras de nos prepararmos, além, um passo atrás para contemplarmos o quadro em geral, também procure aquilo que torna você unicamente humano, ou seja, ao voltar-se para o seu eu essencial, você vai contemplar esta realidade. Entre tantos bilhões de seres humanos, eu sou único, eu sou ímpar, porque Deus assim me fez. Então você se sentirá
um ser humano único, né? E a terceira maneira é reveja e realinhe as suas atividades. Agora é época para revisar e realinhar as nossas atividades. Como uma nova energia sem precedentes entra em sua vida neste ano novo. Abra-se para olhar sua vida numa maneira nova, oferecendo novas possibilidades, né? O ano que nós estamos findando, nós, ao analisarmos, fazer essa retrospectiva, nós podemos também analisar essa questão aqui. O ano que está se findando, quantas vezes eu mesmo determinei impossibilidades para a minha vida? Quantas vezes que eu mesmo criei obstáculos intransponíveis para mim mesmo? E essa é uma análise que nós precisamos fazer justamente para que nós possamos olhar, realinhar, reaver nesse ano novo, nesse novo ano que vai se iniciar daqui a 8 dias, que nós possamos, de fato, né, deixar para trás todas as impossibilidades e obstáculos que nós criamos contra nós mesmos e que nós possamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá para o novo ano e podermos então realmente olhar para a nossa vida com novas possibilidades, uma nova maneira de podermos encarar a vida de uma forma mais positiva. Em vez de se ver como um produto ou vítima do ano que está se encerrando, das circunstâncias deste ano que está se findando, então vamos olhar para cima e vamos agir de forma diferente. Vamos agir como uma nova pessoa e veremos a si mesmo, a nós mesmos, né, como uma nova pessoa. Então, vamos dar a nós mesmos a possibilidade de podermos ser pessoas novas. Fazermos coisas novas que possam, de fato, né, exaltar e glorificar o nosso Deus e Salvador, o único Criador, e nós possamos, de fato, termos aí a possibilidade de podermos ter um ano novo ou um novo ano de uma forma diferente dos que tivemos até aqui, sem sombra de dúvidas. Então, em vez de se ver como um ser material, por isso aquela expressão que nós falamos anteriormente, né? A expressão ela está se tornando tão comum e nós estamos aceitando de bom grado, né? A famosa expressão, somos apenas números no sistema, nada mais do que números. E desta forma, nós vamos aceitando. E quando o sistema não precisa mais de nós, nós somos jogados no lixo da história. Então isso tem se tornado algo corriqueiro e muitas vezes nós estamos aceitando isso de forma passiva. Então, aqui a orientação dos nossos sábios é, em vez de se ver como um ser material, conecte-se com a sua alma, porque a sua alma é divina. Se você está imerso demais no seu trabalho secular, no seu trabalho material, agora é hora de introduzir espiritualidade em sua vida. Encontre maneiras de usar o seu próprio trabalho secular para tornar o mundo um lugar melhor, onde você trabalha e aqueles que estão à sua volta possam ver que em você há um novo universo, um novo mundo, um novo ano, novas perspectivas, uma nova visão, um novo olhar, novas possibilidades. Então, né, não sejamos imersos no nosso trabalho secular de forma que nós estejamos como que escravos do trabalho e fazendo parte dos números do sistema.
Ofereça seu tempo como voluntário e os seus talentos para causas virtuosas, né? Infunda seu trabalho com um senso refinado de ética, seja uma boa pessoa, né? Esse é os nossos desafios, bons desafios, maravilhosos desafios que nós temos pela frente para o novo ano, né? E não resta dúvidas de que reveja as coisas que está envolvido e veja como você pode conectá-las a um propósito mais elevado. Então, amados, nesta preparação, nesta última semana do ano 5781, que nós possamos aí refletir sobre estas coisas, possamos realmente aprimorar o nosso exame introspectivo e que possamos aí nos prepararmos de uma forma segundo a vontade de Hashem, que é tudo de bom, não restam dúvidas, que possamos nos prepararmos aí para um novo ano. Então, né, só recordando, nessas 3 maneiras, dê um passo para trás para focar o grande quadro. A segunda maneira, procure aquilo que torna você unicamente humano. E a terceira maneira é reveja e realinhe as suas atividades, né? Então, você que será um grande vencedor desde o primeiro dia de Rosh Hashanah, 5782. Então, desde já, a você, sua família e a sua comunidade, que tenha realmente um Shana Tová Metuká, que tenha um ano bom e doce, e que seja sempre debaixo da destra de Hashem, e que você seja cada dia um ser humano único, bom, e que seja sempre para em você e através de você revelar a unidade e a unicidade de Hashem, para transformar este mundo para ser a moradia de Deus, ombro a ombro com nosso irmão mais velho, o povo israelita, possamos assim, sem sombra de dúvidas, estarmos realmente transformando o mundo e abreviando a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para os nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém. Ve amém. Ok? Baruch Hashem. Então nós estamos aí com o Herbert, né? Lá de Maceió, né? A terra do meu avô, Maceió, Alagoas, né? Nosso avô Maceió. O meu avô Maceió, ele dizia assim: como que os paulistas comem mal. Lá em Maceió a gente comia muito bem. Então, Herbert, né? Tá aí, né? A dica do meu avô Maceió, o pai de minha mãe, né? Que já estão no nível já mais elevado aí. Então, né? A ti, família e comunidade, shalom, shalom. Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, né? Está aí também a Malu, Distrito Federal, Baruch Hashem, pela vida aí que estão aí conectadas conosco. Quem mais que está aí? A Luciana Rodrigues, Marília, né? Aqui da nossa região. O José Hélio Tavares, né? José Hélio Tavares, eu sempre falo aqui de Cidade Silveiras, né? Mas parece que é uma cidade vizinha que você e família moram, né? Então, coloca o nome da cidade aí corretamente para a gente poder falar aí, né? José Hélio Tavares, né? E família aí na região da Cidade Silveiras, interior de São Paulo, Baruch Hashem. Também nós queremos mandar aí o nosso shalom, né? Para a Thalita Esther, o Claudemir Messias, que é de Goiânia, né? Goiás, o Saulo Rodrigues e a Janice Efiting, né? De Joinville, Santa Catarina, a Iranilde Pereira, Colíder, Mato Grosso, a Marli Estael Silva Monteiro e o seu marido Ananias, né? De Vitória, lá, Espírito Santo, o Pedro Zaghini, Campinas, o Jandir Dias, Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
a Samara Leão, Niterói, Rio de Janeiro, né? A nossa querida tia Regina, lá do Rio de Janeiro, né? Que sempre está aí com as suas receitas, né? Divulgando pela internet, aí pelas redes sociais. A Fátima e Oswaldo Sato, lá no Japão, Baruch Hashem. O Marcelino Pinheiro, a Cida Lopes. O Ben Yosef Ain Ribeiro. A Mirta Estela, Santa Cruz Kernin, Sapezal, Mato Grosso. Acho que é tudo isso mesmo, né, Marli? Ou Mirta Estela, ok? A Carla de Costa, né, Barra Velha, Santa Catarina. O Israel Arcanjo, de Poções, Bahia. O Vinícius Costa, né, Ribeirão Preto, aqui interior de São Paulo, ali a mesma cidade da Simone. A Miriam Barros, Brasília. Cacá Trindade, São Luís, Maranhão. O Celestino João Celastião. O Glelso Elissandra Rodrigues. O Jerônimo Bareixa Júnior e esposa Neuza Andrade, de Brasília. A Rita de Cássia Torres, São Paulo, Grande São Paulo. A Maristela Torres, também lá de Brasília. Rava Maria Elza, São José dos Campos. A Vera Mâncio e o seu marido Paulo Fernandes, aqui de Bauru, a nossa região. O Webster Rabelo e sua esposa Kilvia, né, que são de Quixadá, né, deixa eu marcar aqui, Quixadá, Ceará. O Claudemir Messias, de Goiânia, né, que nós falamos aí. O Jaime de Poços de Calda, família e comunidade ali, né, o emissário ali de Poços de Calda, o Jaime, né, e família e a comunidade que está com ele ali em Poços de Calda, Shalom, Shalom. O Antônio Márcio, lá do Rio de Janeiro, que inclusive também tem aí a sua loja do Noah, né? Então você pode aí no Facebook procurar pela loja do Noah, que é do nosso amado aqui, o Antônio Márcio, do Rio de Janeiro, onde tem uma boa e vasta literatura judaica pertinente aos Beneinor, para poder adquirir, né, e fazer aí, né, aplicar, né, no conhecimento, na sabedoria aí, né, cada vez mais, ok? Também, né, a Agnalce Vissasso, lá de Brasília, que também tem um ótimo trabalho no YouTube, né, principalmente voltado aí para as crianças, adolescentes também, né, filhos de Beneinor. Então procure lá no YouTube, né, o canal da Agnalce Vissasso, que tem ali um vasto material também de vídeo para auxiliar os seus filhos de forma bem didática, ok? Então, vai lá, você que tem filhos pequenos, netos, né? Então, vai lá no canal da Agnalce Vissasso no YouTube, ok? Baruch Hashem. Hoje nós estamos, então, a 357 dias, e a gota de sabedoria do nosso Rebbe, ele nos fala conosco hoje da seguinte forma aqui. Se você acredita que o universo tem um Criador, então, sem dúvida, você reconhece que a criação deve ter um propósito. Agora, dê uma olhada à sua volta. Então, o Rebbe diz, ele está falando com você. Dê uma olhada à sua volta. Olhe à sua volta. Com toda certeza, não é esse o propósito. O propósito está numa época que ainda virá. Esse é apenas um modo de chegar lá. O Rebbe, ele sabe o que fala. E quando ele nos chama a atenção, é realmente para... Olhe à sua volta. Você olhou à sua volta? Então ele diz assim, com toda certeza, tudo que você está vendo não é esse o propósito da criação.
o propósito da criação, o verdadeiro propósito da criação, diz o Rebbe, está numa época que ainda virá. O que nós estamos vendo é apenas um modo de chegar lá. Entendeu? Ou seja, amados, foco, Salmo 121. O Salmo 121, ele nos mostra essa realidade. Olhe para os montes, de onde me vem o socorro, ajuda, etc. E aí nós falamos, né, segundo o salmista, o nosso socorro está além das montanhas, porque está acima das montanhas. Porque o nosso socorro, a nossa ajuda, ela vem exatamente do soberano dos mundos, o único Deus, o único Salvador, o único Criador. Então, quando o Rebbe diz aqui para nós que se você acredita que realmente o universo tem um só Criador, então, sem dúvida, você reconhece que a criação, ela deve ter um propósito. Então, dê uma olhada à sua volta. E tudo aquilo que você vê, com certeza, não é esse o propósito. Primeiramente, eu preciso descobrir, eu preciso saber, eu preciso ter convicção. Qual é o propósito da criação? Deus, ele criou tudo. Por isso que Deus é tudo. Tudo é Deus. Nada existe fora dele. Então, a partir do momento que eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção que realmente há um só Criador e que ele criou todas as coisas, então há propósito nisto. Então, qual é o propósito da criação? É este o foco, é o segredo, é o mistério, é a revelação. E o segredo, o mistério, a revelação do propósito da criação é o mesmo do princípio da criação, que Deus sempre teve como propósito de fazer deste mundo a sua moradia, a sua casa. Então, por isso, quando o Rebbe diz, olhe à sua volta e veja o quê? Veja tudo que está aí. E aí você precisa ter, de fato, essa certeza. Não é esse o propósito com o qual está remetido ao princípio da criação. Por quê? Porque quando você olha à sua volta, você vai ver realmente as imperfeições, a maldade do próprio ser humano, a própria natureza em que clama e está clamando realmente pelo seu Criador, porque nós estamos contemplando nos últimos meses como que a natureza ela está gemendo, clamando e está mostrando-se, entre aspas, né, revoltada, com tantos sinais catastróficos que estão acontecendo nos quatro ventos do nosso planeta. Tempestades, furacões, terremotos e por aí afora vai. Então esse não é o propósito, mas diz o Rebbe que o propósito real é de uma época que virá. Por isso, Mashiach, a partir do momento que ele se revelar, inicia-se, de fato, a redenção final. Isso significa a purificação final, a correção, o sarar, o curar todas as coisas existentes. Então o mundo, ele vai ter uma transformação para que possa, à semelhança dos dias da criação, possa, nessa redenção final, o mundo voltar às suas origens, para que, de fato, no final da redenção,
Mashiach possa entregar ao único Deus, ao único e verdadeiro Rei, os reinos para ele. E então, plenamente, o mundo se transformará na moradia de Deus. Então, o que vemos é apenas um modo de chegar lá. Por isso que é importante, em Rosh Hashanah, nós adentrarmos com uma nova visão, uma visão retificada, uma visão melhor, mais pura, mais elevada, mais sublime, mais santificada. Então, por isso, se até o princípio do ano 5.782 Mashiach não se revelar, já adentre com esse pensamento firme, que seja para esse ano, que seja para agora mesmo, a revelação do justo Mashiach, para a redenção final, para que o mundo plenamente se transforme na casa de Deus, na morada de Deus. Baruch Hashem, seja, pois, estas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre as nações, para qual os Benenor Deus está levantando nesses últimos dias para realmente transformar as nações. Por isso, o nosso Rebbe, com muita sabedoria, com muita inspiração divina, orientou os rabinos a irem às nações e levar o conhecimento da unidade e da unicidade de Hashem, o verdadeiro monoteísmo. E louvamos ao Eterno, ao Rebbe, pela vida do nosso Rav Yaakov Geranstadit, que é a nossa liderança no Brasil e a qual realmente Deus tem separado aí para fazer com que os Benenor possam estar aí nesse prumo da Torá e das 7 leis universais, ok? Hoje nós estamos aí então, iniciando a nova Parashá. Então, a nossa Parashá desta semana, ela chama-se Nitzavim, que significa parados, posicionados. E nós teremos durante a semana 40 versículos para estudarmos nessa semana. É uma Parashá curta, mas de grandes ensinamentos. Então, ontem nós encerramos 5.655 versículos, mais os 40 versículos desta semana, nós estaremos então completando 5.695 versículos para toda esta semana aí. Então a nossa Parashá Nitzavim, ela nos traz aí alguns ensinamentos, Então os sábios trazem para nós, nessa introdução, nos relatando, que a diferença do foco, primeiramente aqui nos nomes das Parashiot, que nós tivemos aí nos dias anteriores, nas semanas anteriores. Aqui nós encontramos Nitzavim, que significa postados ou parados. E vai ler significa e ele andou, Então, nós temos aí, as nossas Parashiot, que sempre tem conexão, de fato, com as nossas... o tema central da Parashá, e normalmente está sempre ligada no começo da própria Parashá, dos primeiros versículos, Então, nós temos Nitzavim, que é a nossa Parashá desta semana. Depois teremos a Parashá Vailer, e passou, Então, por isso que fala aqui Nitzavim, que significa parado ou postados. E a Parashá da próxima semana vai ler, que significa e ele andou, ou ele passou, E o adjetivo postado, por indicar a manutenção de uma postura firme e imutável, aplica-se mais propriamente a Deus, que por definição é perfeição absoluta e inalterável. Por isso, realmente, a expressão do Eterno através do profeta Malaquias, lá no capítulo 3, verso 6,
ele diz: eu sou Deus, não mudei. Eu sou Deus, não mudei. Então, dessa forma, né, nós encontramos em Netzavim a definição, né, do próprio Deus, que é perfeita, absoluta e inalterável. Então, ele é o grande eu sou, ele não mudou. Não mudou em hipótese nenhuma, nem até aqui e nem no futuro. Ele permanecerá, como diz através do profeta Malaquias: eu sou Deus, não mudei. Essa é uma expressão sempre presente, né? Eu sou Deus, não mudei. Então, ela não é uma expressão para ser usada no passado e nem no futuro, sempre no presente. Eu sou Deus, não mudei. Amanhã, a mesma expressão e assim sucessivamente, certo? Então, por isso, nele está a definição realmente da perfeição absoluta e inalterável. Então, o judeu, porém, deve percorrer uma estrada infinita de autoaprimoramento, né? Autoaprimoramento, melhor dizendo, mudando sempre. Então, o caminhar de todo israelita é sempre uma caminhada numa estrada infinita e sempre de autoaprimoramento, ou seja, mudando constantemente, obviamente para melhor. É por isso que nós temos o mês de Elul e Rosh Hashanah. A nossa possibilidade que Deus nos dá de nós podermos continuar trilhando essa estrada infinita com um autoaprimoramento, ou seja, mudando sempre para melhor. Por isso a visão para entrarmos no novo ano é exatamente vendo novas possibilidades, olhando de forma mais positiva. Então assim disse o Deus das hostes, o Todo-Poderoso: se andares em meus caminhos e guardares o meu encargo, também dirigirás minha casa e guardarás meus pátios, e eu permitirei que andes em contraste com esses anjos que apenas ficam parados, né? É uma outra expressão que Deus usa lá com o profeta Zacarias, capítulo 3 e o verso 7, dizendo que os anjos, né, eles estão ali de uma certa forma parados, né? À medida que Deus dá ordem, ele vai para lá, ele vai para cá, etc e tal, cumpre as suas missões estabelecidas por Deus e assim sucessivamente. Então, ele está dizendo especificamente, né, para o povo judeu e estritamente para a tribo de Levi, né, os levitas, onde estão ali os Kohanim e o Kohen Gadol, os sacerdotes e o sumo sacerdote, se então guardar os caminhos do Eterno, e dessa forma guardar os seus mandamentos, as suas mitzvot, então Deus permitirá que eles venham dirigir a casa de Deus e guardará os pátios da casa de Deus, e ele então permitirá com que a tribo de Levi, os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote possam de fato andar, conviver no meio dos anjos, andando para lá e para cá. Então vejam bem, né, a visão magnífica que Deus dá com referência a esta realidade aqui, né? Então, a aliança, né, que nós sempre vemos aqui, a aliança, o pacto que Deus faz desde o princípio, ele faz, né, o pacto com Noah após o dilúvio, depois vem os patriarcas e assim sucessivamente. Então, a aliança, ela é de fato um laço de amor que transcende a racionalidade, né? Então, nós encontramos sempre nas Escrituras, com essa questão de aliança, um laço de amor, um pacto de amor, sempre Deus traz uma visão no sentido do marido e da esposa, né? Que o padrão divino para o marido e para a esposa
é o padrão do amor que ele tem para com a casa de Israel e para com todos aqueles que o amam, e o temem, e o buscam. Então é um laço de amor, é uma aliança de amor, né? Então sempre traz essa questão do marido e da esposa, né? Então o marido, desde o princípio da criação, Deus disse, né? Deixará, portanto, o homem à casa da sua parentela e unir-se-á à sua mulher, à sua esposa, e os dois não serão mais dois, serão um só, né? Então, a aliança é um laço de amor que transcende qualquer racionalidade. Vejam bem, pegue aí na ponta do lápis e veja, nós nascemos, nós crescemos dentro da nossa família, pai, mãe, irmãos e irmãs. Chega num determinado momento, você encontra, né, a sua alma gêmea, o amor da sua vida, como diz o outro, né? E aí você namora, noiva, casa, e pelas bênçãos, pela graça de Hashem, um casamento maravilhoso, né? Almas gêmeas, de fato, se encontrando para se amar por toda a eternidade, ok? Então, vocês dois, né, a princípio, de uma certa forma, dois estranhos. Mas a partir do momento que houve uma conexão, houve amor, então se formou uma aliança. E esse laço de amor, ele transcende a racionalidade, né? Dois estranhos passando a viver juntos, debaixo do mesmo teto, conhecendo as imperfeições um do outro, se moldando no dia a dia, errando, acertando, acertando, errando, pedindo perdão, corrigindo aqui, corrigindo ali. E depois chega um determinado momento dessa existência juntos, dessa convivência juntos. Então chega num nível em que o olhar de um para com o outro já se entende. Muitas vezes não precisam nem de palavras, só o olhar já fala tudo, se entende tudo, se compreende tudo. E quando você põe na ponta do lápis, você vê lá quantos anos você viveu no seio da sua família original. Pai, mãe, irmãos e irmãs. Aí depois você pega quanto tempo você viveu com a sua esposa, com o seu marido. Você vai ver que você viveu muito mais com esse laço de amor do que com a sua família original. Então, a aliança é um laço de amor que transcende toda a racionalidade. E nesse sentido, ainda que os motivos racionais que nutrem o amor estejam ausentes em alguns momentos, as partes da aliança concordam em continuar amando-se, mesmo assim. Então, momentos em que falha, né, realmente aquilo que é racional, lógico, né, mesmo assim os dois tomam aquela decisão, vamos continuar nos amando, que vamos acertar os ponteiros. Ó, não deu certo hoje, você ficou bicudo daí, eu fiquei bicudo daqui, e os dois bicudos, né, e dois bicudos não se beijam, como diz o ditado, mas vamos continuar o quê? No laço de amor. Amanhã é outro dia, um novo dia, e teremos a oportunidade de corrigirmos o que erramos hoje. Então, dentro desse aspecto aí, da aliança de amor, laços de amor, que vem nos trazendo realmente a Parashá Nitzavim, né? Que é postados, parados, nesse sentido aí. Então, a decisão é, vamos continuar com os laços de amor. Amanhã será melhor do que hoje. Então, dentro desse aspecto, né, continuam amando-se. E nesse aspecto, nessa visão, Deus está mostrando a realidade do seu relacionamento com a casa de Israel e com todos aqueles que vierem somar-se nesse amor para com Deus. Então, por isso que entramos aí, nesse caso, como Benei Noach,
no monoteísmo com fundamento judaico. Então, ombro a ombro com os judeus, nós nos tornamos partes desse laço de amor. Então, tem momentos em que as coisas não dão muito certo, mas Deus não muda o seu amor. Ele continua amando. Mesmo quando muitas vezes a casa de Israel, ou mesmo o Beneinor, as nações, não quiseram, não quero saber do teu amor. Eu não quero ter nenhum relacionamento contigo, ó Deus, ó Criador. Mas mesmo assim, Deus continua amando toda a humanidade. Ele continua amando a casa de Israel. E ele continua, através dos seus profetas e através das profecias, ele continua dizendo, ó, ficamos bicudos hoje, mas eu continuo amando-vos. E amanhã será bem melhor. Por isso nós temos a gota de sabedoria do nosso Rebbe no dia de hoje. Então, o Rebbe continua falando conosco. Os seus ensinamentos são reais. E nós temos aqui, de acordo com a própria Paraxá, a gota de sabedoria do nosso Rebbe no dia de hoje. Mais uma vez, o Rebbe está realmente confirmando essa palavra. Então, por isso que quando os nossos sábios, os nossos rabinos, quando nós falamos, o Rebbe está falando conosco, porque é uma realidade. O Rebbe continua trabalhando mais do que antes, também é uma realidade. E isso é maravilhoso na ação de Deus em fazer essas coisas. Então, despertamos essa atitude suprarracional no relacionamento de Deus conosco, estimulando-a primeiro dentro de nós, por meio do cultivo do amor a nossos irmãos judeus e aos nossos irmãos Benei Noach, os nossos irmãos não judeus entre as nações. Nós não podemos falhar no nosso amor para com os nossos irmãos não judeus entre as nações também. Então, amando-nos uns aos outros, mesmo quando os motivos racionais que sustentariam tal amor mútuo estão ausentes, manifestamos nossa relação suprarracional, além da nossa razão. Por que você ama fulano? Ele não está nem aí contigo. Eu amo porque eu amo, porque Deus me ama. E Deus, ele me diz que eu devo amar o meu irmão. Ponto. Mas ele não quer saber de você, ele não está nem aí com você. Não tem problema. Eu amo. Ele não gosta de você. Não tem problema. Eu o amo. Ele virou as costas para você, ele vai sumir da tua vida, nunca mais você vai vê-lo. Não tem problema. Eu continuo amando. Este é o amor suprarracional, que está além da nossa razão natural. Então, dessa forma, nós manifestamos nossa relação suprarracional com os membros do nosso povo, tanto o nosso irmão judeu, israelita, como o nosso irmão não judeu, não israelita, entre as nações. Por isso, aprendemos que amar nosso irmão é a expressão mais elevada de nosso amor a Deus. Então, por que eu amo o meu irmão? Porque eu amo a Deus. E essa é uma forma de eu revelar, demonstrar, corresponder o meu amor com Deus, amando o meu próximo, amando o meu irmão. Então, por isso, diz Deus, eu vos amei. E nas palavras do Rabi Sheneur Zalman de Liad, se amamos verdadeiramente a Deus, amamos o que Ele ama. Primeiramente, Ele ama o povo israelita, a casa de Israel, por causa do pacto do Sinai, o povo escolhido.
Então, se de fato nós amamos a Deus, nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixar de amar o povo judeu, o povo israelita. Contudo, o mero sentimento de amor, por mais louvável que seja, não é o suficiente. O sentimento deve traduzir-se em ação. Ação. Uma das formas de nós demonstrarmos isso através de ação é não aceitarmos, em hipótese nenhuma, que alguém fale mal de qualquer israelita, de qualquer judeu. Nós não podemos aceitar, em hipótese nenhuma, seja quem for, seja uma pessoa chegada a nós, parente, seja uma pessoa que está conosco na nossa jornada monoteísta e que venha falar alguma coisa negativa com referência a qualquer judeu, a qualquer rabino, e principalmente a nossa liderança, o rabino Yaakov Gerenstad, contra alguma coisa negativa com qualquer um dos emissários, as lideranças regionais, e com qualquer um dos irmãos que estão conosco nessa jornada monoteísta. Então, o princípio é esse. Então, por isso, o Rabi Sheneuer Zalman, de Eliade, ele diz, se amamos verdadeiramente a Deus, amamos o que ele ama. E ele ama o povo judeu. Ele ama todo aquele que se aproxima dele com amor, que o busca com todo o seu coração. Então, é estarmos juntos, unidos, postados, parados, no sentido de ouvirmos as instruções e pormos em prática o santo querer de Hashem. Então, afinal, sabemos que Deus nos ama, aconteça o que acontecer, e Ele sabe que o amamos igualmente. O que a aliança assegura é que Deus nos tratará sempre amorosamente, em resposta à nossa demonstração de amor a Ele. Por isso, Moisés nos ordena não só que amemos uns aos outros, mas que fiquemos juntos, unidos, tratando-nos de maneira amorosa e funcionando em conjunto, como um todo. Isso serve de preparação e é um pré-requisito para o estabelecimento da nossa relação pactual de amor com Deus. Então isso faz parte, de fato, do nosso relacionamento com Deus, amando o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o povo israelita, e os nossos irmãos não israelitas, os povos, as nações, os povos não judeus. Então, dessa forma, nós precisamos estar vivenciando a realidade deste amor. Ok? Essa é o começo da introdução da nossa Parashá Nitzavim, parados, postados. Ok? Amanhã teremos mais. Vamos para a nossa primeira aliá. A nossa primeira leitura da nossa 51ª Parashá Nitzavim está no capítulo 29 de Deuteronômio, no verso 9, e nós vamos ler até o verso 11, né? É uma Parashá curta, né? Então, por isso que nós temos aí leituras curtíssimas, né? São 40 versículos apenas que vamos estudar esta semana, ok? Então, a nossa primeira leitura, ela diz assim, capítulo 29, verso 9, até o verso 11. Moisés prosseguiu, vós todos estáis postados hoje diante de Deus, vosso Deus, começando pelos homens por ordem de importância, os líderes de vossas tribos, vossos anciãos, vossos chefes de polícia e todo homem israelita, seguido por vossas crianças, vossas mulheres e teus convertidos, que foram aceitos em teu acampamento, inclusive os recém-convertidos, que determinei que trabalhassem com teus lenhadores e tiradores de água.
porque vos reuni especificamente para executar um ritual, por meio do qual entrarás em uma segunda aliança com Deus, teu Deus, e a fim de que essa aliança se torne permanente, para aceitares fazer seu juramento de mantê-la, que Deus, teu Deus, faz hoje contigo. Então aqui nós encerramos a nossa primeira aliá e, pela graça bendita de Hashem, vamos aí, uma semana realmente preciosa que temos diante de nós, que antecede Rosh Hashanah 5.782. Ok? Pela graça de Hashem, amanhã estaremos aqui na nossa segunda aliá. Shalom, shalom. Até amanhã.